Irmãos, continue do jeito que estão. Deus falou ao meu coração. Está programado desde ontem para o pastor Floriano pregar. Está aqui a mensagem, mas o Senhor mandou passar para ele. Chique. Aleluia. Graças a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Estamos alegres, estamos satisfeitos. Claro que não esperávamos. Hoje eu estava pronto para sentar e receber uma porção de Deus através da instrumentalização do vaso do pastor Floriano, que eu tenho certeza está cheio para nos trazer uma porção de Deus. Mas nós não rejeitamos aquilo que Deus nos coloca a fazer, e tudo que vem à nossa mão nós colocamos em prática para praticar a palavra de Deus, e assim o Senhor nos quer que nós testemunhemos, e é o que eu vou fazer esta noite, irmãos. Todos os louvores falam da fidelidade de Deus. Ontem tivemos a oportunidade de pregar a palavra, e nesta noite eu quero contar a minha história para vocês. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Quando Deus tem um projeto, quando Deus quer salvar, o próprio Deus diz. Isaías 43:13, ele diz: ainda antes que houvesse de eu sou, e não há quem possa fazer escapar alguém às minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E o Senhor tinha um projeto de salvação para a minha vida, como tem para muitas vidas que aqui estão. Já cumpriu este projeto, e outras tantas vidas que está cumprindo este projeto, e outros que vai começar a cumprir a partir de hoje. Portanto, eu quero vos convidar a abrir a Bíblia Sagrada. Vamos, Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8 e 10. 8 e 9, perdão. É um texto muito conhecido dos leitores assíduos da Bíblia Sagrada. Mas eu quero ler com os irmãos, e vocês vão ver que coisa maravilhosa quando Deus quer cumprir um projeto. O que Deus pode fazer. Diz assim a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém, amém e amém. Quando o texto começa com o título todo povo é convidado a procurar a salvação, quando o Senhor escreve através do profeta Isaías: todo aquele que tem sede, vinde e bebei de graça, comei de graça. Quando o próprio Jesus, ontem pregamos em cima deste texto, 11:28 de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a chamada para todo aquele que crê e que quer aceitar a salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são escolhidos pelo seu decreto. Se formos a Apocalipse capítulo 13, a segunda parte do versículo 8 fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Entendemos, portanto, que o Senhor, ainda antes de criar o mundo, já tinha um projeto de salvação para a humanidade. Foi dessa forma. Comigo aconteceu assim também. Eu me batizei aos 2 de março de 1986, num lugarzinho chamado Corredor das Tropas, na cidade de Santiago, uma pequena e pacata cidade do interior do Rio Grande do Sul, fronteira oeste com a Argentina, 1.327 quilômetros daqui onde estamos esta noite. E lá descemos as águas batismais. O pastor Josué Romero nos desceu as águas batismais. Eu sempre fui bonito, desde pequeno. Dá uma olhada aí para o senhor ver, pastor. Ficamos 8 meses na comunhão com a igreja e servindo a Cristo. E depois a gente tropeçou e abandonou o caminho do Senhor. Tornamos a uma carreira artística. Quando eu saí dos caminhos de Deus, fomos cantar baile, que é muito tradicional do folclore gaúcho.
os fandangos gaúchos, os bailes, as vaneiras gaúchas, que talvez tenha chegado até o sul do Paraná, não sei se até o norte chegou. E ali nós galgamos um caminho durante 20 anos aproximadamente, como artista de música gaúcha, cantando música gaúcha. Atravessamos muitos estados, fomos à Argentina, fomos a Chile, fomos ao Paraguai, porque a cultura do Rio Grande do Sul se assemelha, os ritmos são importados da Argentina, são importados do Paraguai, são importados da América Latina, poucos são os ritmos gaúchos. E ali trabalhamos muito tempo até que surgiu o projeto de um dia trabalharmos com música nativista, que é mais arraigada ainda à cultura do estado. Fala das coisas, do início da cultura e do estado do Rio Grande do Sul. Ali onde começamos a viajar e fomos a todo este Brasil visitar CTG, Centro de Tradições Gaúchas, aonde gaúchos, cerca de 25, 30 mais anos, desarraigaram do Rio Grande do Sul, prosperaram no norte, no nordeste deste país e ali fundaram os CTGs, nos levavam para ir lá. Ontem estivemos aqui testemunhando. Chegou uma fase em nossa vida que nós gravávamos, vivíamos nos programas de televisão das redes seculares de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o qual o folclore gaúcho é muito forte, e viajávamos em todo o país e éramos conhecidos por todo esse país dentro da tradição gaúcha. Então, naturalmente, era muito difícil para mim, ainda que houvera um dia conhecido o caminho e bebido da água da vertente, da água da vida. Porque o próprio Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 16, 17, ato contínuo, ele diz: todo aquele que beber da água que eu tenho para vos dar, jamais terá sede. E aquele que prova da água cristalina, que bebe da água da vertente, um dia ele sabe, se ele precisar, ele torna a sua casa. Ele conhece, ele sabe o lugar. Não tínhamos forças, galgamos uma carreira, tivemos muita fama, viajamos muito, onde testemunhamos. Aonde nós chegávamos, nós tínhamos um tapetinho vermelho para nós pisar, nós tínhamos ali o camarote, nós tínhamos ali as melhores frutas, as melhores bebidas, todo mundo cuidava muito bem da gente. É natural que o homem natural se prenda à vaidade. Se nós abrirmos um dos mais poderosos escritos de Salomão, seu último, ele abre Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade debaixo da terra. E eu era particularmente e ainda sou muito vaidoso. É natural da nossa estrutura como ser humano comum. Não tinha tempo para buscar a presença de Deus e esqueci em parte daquilo que havia aprovado um dia. Mas o Senhor, por providência sua, deixou uma mãezinha. Ela é muito parecida comigo, digo com propriedade, eu sou muito parecido com ela. O nome dela é Sara, meus queridos amados. Olha para mim, preste atenção em todo esse testemunho que eu quero vos dar. A igrejinha de Manuel de Freitas, que é aquele vilarejo onde ela congrega, ela é uma igrejinha pequenininha, talvez um pouco maior que este púlpito. Ali tem um círculo de oração. São 7 mulheres que oram naquele círculo de oração. Uma delas é a dona Sara, minha mãe, aprove Deus ser diretora daquele círculo de oração. E ali aquela senhora ficou 20 anos orando, e orando com sabedoria, ainda que muitos dissessem para ela: tu tens que pedir que traga, nem que seja quebrado, nem que seja torto, mas tem que trazer, tem que vir. E ela dizia: não, Jesus um dia, antes que eu pudesse ter o meu filho, quando a medicina disse que eu não podia ter, eu fiz como Ana fez, e ofereci o meu filho ao Senhor. E o Senhor desenganou a medicina, e como fez a Ana, fez a mim, me deu um filho. Ainda que eu houver apresentado ao Senhor e hoje ele não esteja no caminho, mas Deus é fiel para trazê-lo de volta e inteiro. A mãe orava com sabedoria, viu, mãe? Viu, esposa, esposo? Sempre com sabedoria. Tem que vir inteiro, bonito, saudável, para testemunhar, para pregar e anunciar que Deus é fiel para cumprir promessas. Foram muito poucas as vezes nestes 20 anos que eu entrei dentro da casa do Senhor. Eu desligava meu telefone para a mãe não me ligar, para a família não me ligar. Quando eu sentia saudade daquela velhinha, eu me lembro que ligava para ela.
E eu dizia: eu estou passando por Santiago, minha velha, e eu quero te ver. Estou chegando em Santiago de manhã e vou pegar o ônibusão São Pedrão do meio-dia. Você me espera lá na vilinha, mãe, 1h30. Mulher sábia edifica uma casa. Ela tinha o cultinho das 7 horas da tarde. E ela dizia: eu não posso te pegar ao meio-dia, meu filho, mas a mãe está louca de saudade. Eu vou te pegar às 7. Venha pelo ônibus das 6. Ela sabia que eu ia ter que entrar na casa do Senhor, que um dia eu tornaria. Quando eu pequei na minha juventude, que saí dos caminhos do Senhor, eu me prostituí e tive uma filha, que hoje é moça, adora a Deus e está lá em casa. Ela foi criada pela minha mãe até os seus 13 anos de idade. O nome dela, Jéssica. A mãe muito sábia, pastor Floriano. Eu me lembro que ela me pegava naquela vilinha. Eu chegava sempre de bota, de bombacha. Eu usava um cavanhaque no meu pescoço. Parecia um bote, sabe? E sentava lá no último banquinho lá. E quando aquela velha mãe olhava e via o filhinho lá no último banco, ela olhava para Jéssica e dizia assim: agora Jéssica vai cantar um louvor. E aquela filha pegava o microfone: preste atenção, porque Deus é fiel. E ela dizia para o único músico, o Isaías, que toca lá naquele congresso, naquela vilinha, dizia: dá um dó para mim, faz favor. E ela cantava assim: os pensamentos foram aos poucos te perturbando, e o mundo foi te levando para tão distante daqui. Já nem te lembras do teu primeiro amor e da casa do Senhor, onde fostes tão feliz. Aquele pouquinho de azeite que tinha aqui era cheio lá no fundinho daquela igreja. Nunca faltou, irmão, uma serva de Deus, um servo de Deus, um profeta, uma profetisa, para me achar no último banco, revelar minha vida de miséria e de solidão que eu estava desvivendo, e dizer: do ventre da tua mãe eu te escolhi, tu és visitar minha mãezinha. Minha mãe mora para fora, lá nós moramos para fora. Eu chegava lá, ela alegre, satisfeita, uma mãe que via o filho. Eu acordava na madrugada às vezes, com o gemido daquela alegria. Eu digo assim porque amo minha mãe. Hoje entendo o valor de uma oração, de uma pessoa que ora pela salvação do filho, do esposo, de alguém, de um parente. O Senhor parece que me despertava para que eu tivesse registrado isso na memória. E ela dizia assim: um pouco de língua estranha, um pouco de entendimento, e um pouco só o Senhor sabia. E ela dizia: obrigado, meu Deus, porque ainda que eu não pudesse vê-lo durante estes meses, quando vim entrar pelas portas da tua casa, tenho visto que ele está mais bonito, mais forte, e que em breve o Senhor vai cumprir o que me prometera. Pastor Diocrécio, Satanás trabalha dessa forma na nossa vida. Ele tenta lançar dardos malignos, inflamados, tentando nos fazer parar na fé. Porque quando não acreditamos mais na promessa, quando não cremos, o Senhor não nos atende, porque nós movemos o coração de Deus pela nossa fé. Enquanto temos fé, o Senhor está agindo em nosso favor. E a mãe nunca desistiu. Muitas vezes as suas próprias colegas de círculo de oração diziam: não adianta orar, ele tem que fazer a parte dele. Ela dizia: não, a parte dele quem vai fazer é o Senhor. A nossa parte façamos agora. O inimigo da tua vida, da minha vida, da tua alma, da minha alma, ele diz assim para você: o tempo está passando, cadê a promessa que o Senhor te fez? Você está ficando velho, já passou 1, 2, 3, 4 anos, e a promessa que um dia te fez o Senhor não vai cumprir.
Mas eu quero te dizer uma coisa, irmã. Quero te dizer uma coisa, ouvinte, quando o diabo chegar para você e soprar no teu ouvido, dizer que o tempo está passando e a promessa não vai se cumprir, use a autoridade que Deus te deu e diga: sai daqui, tu é mentiroso. Para o teu governo, quanto mais passa o tempo, mais perto está de Deus cumprir a promessa que Ele me fez. Deus vai começar a cumprir promessa hoje na vida daquele que crê. 20 anos, irmã. Um dia, quando eu lancei o último CD, eu gravei 6. Eu lancei o CD Nos Corredores da Alma. Está aqui ele. E o título da canção, título desse CD, Nos Corredores da Alma, dizia assim: há tantas almas perdidas tentando se encontrar nos corredores da vida, buscando guarida quem achar. Era eu. Eu escrevi a minha mãezinha. Tinha uma festinha do circo de oração. Digo, no pejorativo, era uma grande festa, é porque é pequeno o circo de oração. E eu disse: eu vou visitar minha mãe e vou levar uma oferta para aquelas velhinhas que estão orando por mim. Se eu tenho sucesso hoje, é porque tem alguém que tem um joelhinho cravado orando por mim. E escrevi na capa desse CD: obrigado, minha mãe, pelas tuas orações. Que Deus te abençoe. Te amo.